Bom, eu me chamo Natalício Filho, né? Sou pastor presbiteriano aqui em Joaquim Gomes e faço parte da Junta de Missões Nacionais, né? Sou casado com Graça Lima, tenho 2 filhos, né? Já casados e também avô, né? De 5 netos. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos meus filhos, né? Todos na igreja, um pastor e outro presbítero, né? Então, estou aqui no campo de Joaquim Gomes são 8 meses aqui em Joaquim Gomes. É uma cidade que é, de uma certa forma, na sua maioria, pessoas pobres, né? A cidade ela é composta no sentido de, economicamente, ela tem uma estrutura formada somente no comércio, funcionalismo público e agricultura familiar e também o extrato da cana-de-açúcar. Então, é isso que rege essa cidade. Além do mais, é uma população de 25 mil habitantes, e onde a sua concentração, digamos, no centro, né, da cidade é praticamente 15 mil. E o restante é mais localizado em fazendas e povoados, olha que é difícil de atender essas pessoas, né? Mas, no fato, é um campo que tem seus problemas, como outro qualquer. Aqui o índice de analfabetismo é intenso, embora a prefeitura se esforce o máximo para alfabetizar essas crianças, e a questão também de adolescentes ociosos. Muitos adolescentes ociosos, por quê? Porque aqui não tem fábricas, não tem um serviço que atenda a necessidade desses adolescentes e jovens. Então, a maioria dos jovens são ociosos no sentido de viverem nas drogas, no alcoolismo, nas fases normais, pervertido a maioria, e também na prostituição. Então, é uma situação muito triste quando nós podemos observar os nossos jovens nessa situação. Inclusive, eu já até falei que nós teremos uma audiência com a Secretaria de Ação Social para viabilizar meio pelo qual possamos atender essas crianças com cursos profissionalizantes na área, principalmente de edificações, no qual eu sou técnico, né? Então, ela achou uma boa ideia, e além do mais também alfabetizar adultos que precisam dessa ação do Senhor. Então, basicamente é isso. Esse é a nossa visão. Então, estamos aqui trabalhando, se esforçando. Aqui é um local de muita chuva, né? Então, de começo de maio até agora não para de chover. E até inviabiliza algumas ações nossas para campo de evangelismo nas ruas, né? Nos locais no povoado. Aqui nós temos um índice de violência muito grande. Tínhamos muito mais há uns 5 anos atrás, mas agora abrandou, né? Com algumas ações do prefeito junto com o governo. Agora nós temos 3 povoados aqui que são deslocados do centro, que nós temos aqui o bairro dos Terrenos, bairro dos Matadouros, bairro das Casais, que eles chamam, da Casal, na verdade, e o bairro, que são 4, o bairro da Cacimba. Então, esses 4 bairros são, de uma certa forma, vivem em situações muito precárias. E são bairros que nós temos ido até esses bairros, né, visitar. Por incrível que pareça, domingo, quando eu terminei a escola dominical, eu fiquei sabendo que tinha uma criança que tinha morrido eletrocutada numa fazenda, e o sepultamento, né, ia acontecer às 14 horas. Eu fui chamado pela mãe, que eu não conheci, mas ela ouviu falar que eu sempre vou para funerais, né, quando é necessário. Fui lá fazer o funeral daquela criança de 11 anos, que morreu eletrocutado, que caiu no rio e morreu. Infelizmente, nós fomos lá fazer essa ação, né, e graças a Deus pude falar do Evangelho. Então, são bairros muito carentes mesmo, que precisamos estar sempre com a igreja, entrar nesse bairro para poder fazer o trabalho daquilo que o Senhor nos comissionou. Além de pregar o Evangelho, também atender a necessidade daquelas pessoas com a obra social, a ação social da nossa igreja. E eu creio que a nossa igreja tem essa visão de, além de pregar o Evangelho, também fazer ação social para essas pessoas necessitadas aqui
Inclusive, nós todos os domingos, perdão, cada mês nós fazemos uma distribuição de três cestas básicas. Nós recebemos algumas contribuições de algumas pessoas de presbitérios que nos ajudam, né? E a gente faz desse valor que nós recebemos alguns milagres junto com os irmãos, nós distribuímos 3, 4 cestas todos os meses para que podemos atender a necessidade, não só pessoas da nossa igreja, como também a vizinhança que precisa das comunidades. Essa é a nossa apresentação, que Deus nos abençoe. Ok, nós estamos situados justamente na avenida principal. É bom, por uma parte, porque você vê o deslocamento, né, das pessoas, há um fluxo de pessoas passando constantemente, então é um local bom. Porém, as condições que o templo se encontra da nossa reunião, ou das reuniões, ele fica um pouco prejudicado. Por quê? Porque a nossa igreja, ela, no momento, ela não tem porta de vidro. Nós abrimos as portas e aí todo carro que passa, a moto que passa, atrapalha. Então há uma poluição sonora e também na questão de poeira, né, do clima em si. E a gente sente que o nosso público sente desconfortável e também inseguro. Por quê? Porque não havendo porta, que de uma certa forma dá a ideia de proteção, de privacidade, eles ficam muito receosos até mesmo de uma investida, porque aqui já teve muitas situações de pessoas trocando tiros, né, de facções aqui dentro do município, trocando tiros há um tempo atrás, e eles, muitas vezes, quando havia um tiro, todo mundo corria para dentro da igreja e não sabia o que fazia, fecha a porta, como fechar, não havia condições. Esse era um dos problemas nossos, a questão do local. O local é bom, porém, nós necessitamos urgentemente de um tempo, né? Já estamos aqui há mais de 10 anos, né? Primeiro o reverendo Mário, depois sou eu, e nós não temos um tempo. E eu quero dizer bem claro aqui para aqueles que estão nos ouvindo, que irão ouvir essa gravação, esse relato, é que a população de Joaquim Gomes não valoriza templos ou igrejas embaixo de galpões. Eles valorizam quem de verdade está no seu templo. Então, um templo erguido com o nome da igreja, com tudo bem organizado, eles enxergam o templo dessa forma. Ele não enxerga alguém que abre como eu falei, um galpão e entra e diz que é uma igreja. Então, é desvalorizado. Então, nesse ponto, a nossa igreja ela tem uma deficiência. Há 10 anos, claro, devido a algumas questões jurídicas, nós não temos um terreno ou um templo, mas poderia-se avaliar melhor como se poderia, de uma certa forma, driblar dentro da própria lei, né, encontrar um caminho viável para que a igreja compre um terreno que nós precisamos. Então, toda a nossa narrativa aqui quando é que nós teremos o nosso terreno. Segundo me consta, como eu tenho 8 meses aqui, mas essa igreja chegou a ter um público aqui, mais ou menos de 80 pessoas dentro do nosso templo cultuando, né? Nessa oscilação. Porém, é aquilo, as pessoas não valorizam, não tem tempo, não tem espaço. O que é que você vai? Vai procurar outros lugares, né? Então, hoje nós temos mais ou menos umas 25 pessoas. Umas 15 adultos, dá até mais, mas assim, fixo é 15 adultos e 25 crianças, né? Esse é a renda da igreja, incluindo o dízimo pastoral, é mais ou menos entre R$ 1.600 a R$ 1.700, né? Varia de acordo com a situação, né, da igreja. Nós não temos ninguém ricos dentro da igreja, são todos trabalhadores e a maioria são funcionários públicos e também de serviço, né? Essa é o que rege como nós somos organizados financeiramente, né? Mas aos poucos nós temos incentivado, tem pessoas que também não dão dízimo, né? Isso é relato, isso, todas as igrejas acontece isso, nós temos incentivado a cada um dar o dízimo, oferecer o dízimo, entregar o dízimo ao Senhor, que isso é necessário e próprio, é um dever nosso como cristão na parte do Senhor. Então, o nosso contingente é um pessoal bom, nós temos aqui, como eu falei, funcionário público, né? Temos nutricionista, né?
nós temos pessoas formadas em administração, mas é interessante que a maioria das pessoas, de jovens que estavam na igreja, elas foram estudar em Maceió, mas é aquilo, as oportunidades, né, estão mais em Maceió. Então, normalmente, há a saída de igreja, muitos jovens, né, até relatado pelo reverendo Mário, né, que me antecedeu, ele diz, tinha muito jovem aqui, mas a maioria se foi. Hoje nós praticamente só temos, dentro da nossa igreja, um jovem, assim, de até 20 anos, 22 anos, só temos um jovem. Adolescentes, nós não temos nenhum adolescente, né? A gente está trabalhando nisso. Agora criança não, criança a gente tem uma assistência na escola dominical de 15, mas 10 normalmente são aquelas que sempre vêm e são comungantes da nossa igreja. Então, essa é a realidade da nossa igreja. Membros, como eu falei, membro fechado mesmo é 25, fechado. Dá 15 adultos, tá certo? E 10 crianças que frequentam, assim, digamos, faz parte do corpo de membresia, comungante e comungante. Agora, congregado não, congregado nós variamos, né? Congregado é aquilo, quando o membro falta, né, o congregado descrente chega, né, e aí nós temos uma assistência de culto, hoje assistindo em média 25 a 30 pessoas, então sempre a média é essa, claro, né, que tem semana que tem pessoas que vai para sítio, né, hoje foi para o sítio de manhã, porque como é sítio aqui, sempre tem essa evasão, então quando alguém for para o sítio, você já sabe que à noite vai ser assim, a quantidade de pessoas vai ser bem menos, né, mas graças a Deus tem sido glorificado e exaltado com a mesma, temos uma linha reformada bem estruturada, bem organizada, a doutrina, nós temos culto na quarta de 7h30, né, 19h30, é o culto de oração e doutrina. Nas sextas-feiras nós temos o culto nos lares evangelísticos, nós procuramos casas não evangélicas, nós contactamos com pessoas não evangélicas para fazer culto lá na casa dele, e aí a gente dá aquela ideia de culto evangelístico e também de adoração ao Senhor. No sábado pela manhã nós temos culto de jejum e oração com a SAF, nós estruturamos a SAF que não tinha, nós temos a SAF muito, muito atuante, graças a Deus pelas irmãs. E à noite, no sábado, a gente suspendemos no sábado por causa a gente faz culto evangelístico nas ruas, dia de sábado, né? Isso não quer dizer que seja todos os sábados, mas nós fazemos no sábado. Domingo pela manhã, escola dominical, visita, no caso como esse, né, domingo, tudo que for necessário para fazer, nós fazemos, e à noite, às 19h30, o culto de adoração e louvor. Na terça-feira, eu esqueci, na terça-feira nós damos discipulado, aí eu dou discipulado online, né? Então, isso aí foi uma forma que nós encontramos, porque normalmente são casas longe, então eu dou discipulado online. E também temos, né, a atribuição, o trabalho lá na Granja Boa Vista, né? Então, há uma assistência, alguém já viu, quem acessar o Face dos missionários, né, da Junta de Missões, você vai encontrar lá Fazenda Boa Vista, né, que tem uma assistência normalmente de 25 jovens, adultos, adolescentes, né? Lá eu aplico o discipulado para 5 pessoas, onde essas 5 pessoas estarão sendo batizadas agora no final do ano, novembro, é a média que nós vamos batizar essas pessoas. Eles já eram evangélicos desde o início do ano, mas a gente tem o cuidado de mostrar todas as prerrogativas doutrinárias da nossa igreja para que eles se batizem consciente, né, daquilo que estão fazendo, e não são um batismo. Ele até indaga, mas pastor, por que a gente não se batiza logo? Não, tem um processo. Vocês precisam ter convicções plenas daquilo que está fazendo, porque isso é um meio de graça, né? Se é um meio de graça, então é um símbolo de que você pertence ao Senhor, por isso tem que ser feito com muita alegria, naturalidade e responsabilidade. Então é provável que o nosso grupo aumente em 5 pessoas, né, na membresia da igreja, que corresponde a quase 20% da membresia, né? Mas é uma luta, não é fácil, né? Quem sabe, quem já foi na Boa Vista sabe que não é fácil, né? São 10 quilômetros de pista de barro, né?
pedra, ladeira, buraco, só carro traçado é que sobe, o negócio é sério. Então nós ajudamos lá com o lanche dos jovens, aí a gente tira do próprio caixa da igreja, a gente doa 200 pães, né, para esse evento. Quando eu vou, 200 pães, água, copo e aquelas bolsinhas plásticas para justamente alimentar aquela meninada lá, né? Então, às vezes tem lá 40, aí esses outros pães que ficam, né, digamos que fique 100, cada um come 2 ou come 3, dependendo da quantidade, e ali o restante que fica é dividido para eles, para levarem para casa, porque muitos só tem aquela refeição naquele momento, né? Então a gente está ali para ajudar. Quem pode fazer o recurso que a gente tem, a gente aplica na obra, né? Isso aí. Tá. Os cultos durante a semana, tem todo aquele processo, tem gente que trabalha, como tem gente que tem fator de serviço, né? Cabeleireiro, né? Tem gente que larga de 7 horas da noite, 8 horas da noite. Nós temos um irmão que mora bem aqui em frente. Mas a assistência no culto é mais ou menos 6 pessoas, 6, 7 pessoas, não passa disso, né? Criança não vem nem porque não há, de uma certa forma, não, se criança viesse, né, aí a minha esposa ficava com as crianças, mas como não vem, então mais ou menos a média é essa, 6, 7 pessoas, há um tempo a mais, outro menos, mas a média é entre 7 e 6 pessoas. Escola dominical você vai considerar uma coisa muito interessante, e aqueles que vêm no culto de doutrina são aqueles que vêm na escola dominical, os adultos, né? Então essa é a média. Mas o que é que acontece? Que nós não tínhamos escola dominical antes. Não existia escola dominical. Quando eu cheguei aqui não tinha escola dominical. Tinha, mas era só para crianças. Os adultos, normalmente, né, sítio, essas coisas, cada um vai, né, tem as atividades. Nós não estamos perto de praia, então não é justificável praia, né? É mais atividade normais que as pessoas fazem. Aí eu coloquei na mente e disse, não, vamos ter essas coisas também com adulto. Aí hoje nós temos uma assistência média também de 8, 7 pessoas na escola dominical. Mas de adulto, né? Aí as crianças já vêm mais, 10, 12, essa é a média que vem. Quando vem muito fraca, as 8 crianças, né, da igreja. E vem outras e a gente está fazendo uma campanha agora de uma criança trazer outra criança, né? Essa é a média para que a gente dá o lanche dela, a gente tem que dar o lanchinho dela. Tem crianças que são carentes de uma certa forma, que não é da igreja, e vem só por causa do lanche. Então a gente prepara um lanche mais especial, uma fatia de bolo, um biscoito, um refrigerante, um suco bem legal para que eles saiam daqui felizes, né? E eles sempre têm vindo. É assim que funciona a nossa igreja. Tá, ok. Eu vou começar logo pelo local que nós estamos. Nós precisamos dar, de uma certa forma, um conforto, uma comodidade real aos membros e àquelas pessoas que passam pela nossa igreja. Então, hoje nós estamos fazendo uma campanha, nós estamos em campanha, e inclusive hoje, né, aprove a Deus os irmãos estarem aqui, hoje a colocação dos vidros custaram R$ 6.100, nós arrecadamos com as ofertas dos irmãos e também extras, a metade, e hoje o rapaz está colocando o vidro da nossa porta. É um fator. A princípio, depois disso nós iremos colocar gesso em toda a igreja, incluindo essa área que nós estamos aqui, que é o departamento infantil. Vamos dar uma reformada, vamos botar gesso, tirar algumas coisas que tem aqui, que não tem onde colocar, não tem um depósito, não tem nada, então a gente vai ter que se reorganizar aqui dentro desse espaço para guardar algumas coisas que pertencem à igreja, né? Inclusive algumas coisas estão lá na minha casa, mas essa é uma parte de nós colocarmos um gesso e futuramente colocar um ar-condicionado na igreja. Isso é contexto da igreja, tá? Outra coisa, como nós temos as pessoas normalmente são atraídas pelos que veem, né? O que é que nós iremos necessitar, ou necessitamos? De apoio de igrejas próximas. Como seria? Por exemplo, nós não temos um grupo de louvor. Embora eu toque violão, né, nos louvores, né, na igreja, mas a falta quando passa um adolescente e não vê um adolescente ali, ele fica intimidado, né?
ele não vai entrar, só tem adultos, né, e jovens. Então, a nossa necessidade é apoio da igreja, da mais próxima, né, nos ajudar para que o campo, para que as pessoas vejam a nossa igreja, não é uma maquiagem, mas é um apoio para que as pessoas vejam que nós estamos avançando, estamos indo. Então, eu, particularmente, preciso do apoio de todas as igrejas já organizadas para nos ajudar nos cultos aqui de domingo, principalmente o culto de domingo, né, que é um culto um culto solene. Então, a igreja cedendo um grupo, quem tem 2 grupos, você vai ter a missão de ir para lá, e vem aqui nos ajudar, teremos todo o apoio, a gente dá a alimentação do domingo, né, eu não sei se dá para trazer, pagar o transporte, né, mas se é voluntário, se vier, a gente dá todo assim, o apoio necessário para que esse grupo venha. Então, se as igrejas nos ajudar, e isso eu creio que não deve faltar em nenhum campo missionário, apoio das igrejas locais, dos presbitérios, para que um dia, quando for se tornar igreja, que vai ser mesmo, né, do próprio presbitério em si. Mas apoio das igrejas com relação a grupo de louvor, também a evangelização, se puder, se tiver grupo, eu já faço, né, em cada bairro, mas qualquer apoio de qualquer igreja, principalmente nos domingos, para nós seria de grande valia, né. Nós temos aqui, temos bateria, temos teclado, temos violão, só que nós não temos nem baterista, nem tecladista, só violão, e que eu toco, né, de vez em quando aqui para a igreja, né, mas essa é uma realidade, a gente está orando a Deus, tá, pastores? Presbítero, a gente está orando a Deus para que Deus mande pessoas para trabalhar. Essa é a oração do grupo de oração nossa aqui, de orar para que Deus mande obreiros, né? Mande trabalhadores, mande pessoas para que a gente possa dar continuidade ao trabalho do Senhor. E lembrando uma coisa muito interessante, que esse trabalho da fazenda é de suma importância, irmãos. É de suma importância. É um trabalho, são pessoas esquecidas, são esquecidas, não tem como fugir. Eu estava até conversando hoje com a secretária de Ação Social, né? Eu estou solicitando a eles, né, ao prefeito, na verdade, a Secretaria de Ação Social, que nos libere, né, que nos conceda um ônibus, para que uma vez por mês, agora não, né, que está chovendo, né, tal, mas a partir que começar em setembro ou outubro, começar o sol, eles liberarem um ônibus para que uma vez por mês, pela manhã, venha um ônibus de lá da comunidade, lá das fazendas de lá do Boa Vista, para vir para a nossa igreja aqui, para cultuar e fazer um culto solene com eles, né? Doutrina, oração, normal, vai ser um culto normal, porque vai ter pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então, eu falei hoje com o secretário também de turismo, eu acho que é de infraestrutura, alguma coisa assim, tive o privilégio de falar com ele, ele fez, não, pastor, deixa eu passar essa chuva aí, que a gente conversa direitinho, faz uma estratégia bem certinha, porque lá nas mediações da fazenda, já tem um ônibus que fica lá, e esse ônibus todo dia pega as crianças, vem para a escola, né, aí leva quem largou e traz, aí levando, traz quem já vem, de tarde ele vai lá buscar, né, e assim ele faz esse fluxo. E aí o ônibus já fica lá, então é só mesmo, não é alguém que vai lá buscar, o ônibus só vem trazer e levar de manhã. De noite é ruim, porque a estrada é muito perigosa em termos de pista, né, de estrada, muito íngreme, muito buraco, e acidente é muito fácil. Mas eu creio que essa ajuda também, não sei se o prefeito vai querer que a gente dê o combustível para trazer, não sei, ou um agrado ao motorista, né, porque está fora da rota dele, eu não sei, mas a gente vai sentar e vai tentar equilibrar e equacionar essa situação. Mas eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. No momento, não. Essa mesa administrativa vai começar a existir a partir agora de setembro, é quando eu cheguei no campo, eu tinha que avaliar quem é quem, né? Quem é que trabalha, quem é que falta, quem é responsável. No momento não tem, mas a partir de janeiro eu vou fazer a mesa administrativa já com o tesoureiro e tudo. A questão de tesouraria, quem administra sou eu, que a Junta de Missões me acredita a mim administrar os valores, né, que
que entram na igreja, e eu uso com maior respeito, com maior dedicação, né? E temor, né? Na graça do Senhor. Todas as verbas que entram justamente é para atender a necessidade da igreja, né? E a gente, de uma certa forma, né, Deus tem nos abençoado que um presbitério nos ajuda com valor, a gente já agrega para a cesta básica, outras pessoas de fora que eu já contatei justamente para construir, para fazer essa porta, já nos ajudaram, e aí a gente já... mas eu sou muito transparente com os irmãos a respeito de valores, né? E agora vai ser mais acentuado, né? Por quê? Porque eu pretendo agora, a partir de setembro, cada membro vai receber um envelope de dízimo. De certa forma, para incentivar os irmãos a dizimarem, principalmente aqueles que não dizimam, né? E nós seremos o primeiro a ter o nosso envelope, né? Eu dizimo aqui no campo, integral daquilo que eu recebo. E a ideia é essa. Já escolhemos um tesoureiro, né? Uma tesoureira. Ela não sabe ainda, é uma mulher. Aí nós esperamos que ela assim aceite a indicação, né? Mas essa é a ideia. E a partir de setembro a gente tem uma mesa administrativa. Por enquanto, não é porque a Junta de Missões nos deixa à vontade, a gente só organizar a mesa quando realmente a gente tem aquele grupo que vai organizar. Então já temos 3 homens, né, e uma mulher, que essa é a tesoureira, para fazer parte da mesa administrativa. E aí, se Deus quiser, em setembro a gente está organizando, no nome de Jesus. Né? Ser mais transparente, né? Uhum. Olha, segundo as informações que eu tive, não do Mário, mas dos membros, há 2 anos atrás, acho que até 19, tinha a mesa administrativa. Se não me falha a memória, até dia 19. Depois, talvez pandemia ou alguma enfermidade que o pastor teve, né? O pastor tem uns problemas, né? E aí eu acho que essa mesa, talvez ela não foi desfeita, mas automaticamente ela foi se diluindo, né, em relação à sua responsabilidade. Não forçada, mas naturalmente ela foi, né? Porque quando eu cheguei não tinha, porque se tivesse, quando eu chegasse aqui, ó, nós somos da mesa, mas não tinha. Aí quando o reverendo Mário aí entrou a pandemia, que arrebentou tudo, né, em relação, né, em termos, e em 2021 ele ficou com aquela enfermidade, né, teve que se operar, e aí a mesa praticamente não funcionou e deixou de ter. Então, eu, como não sabia como funcionava todo o processo e quem era quem, aí eu precisei de pelo menos 6 meses, que isso aí é um tempo bom para você avaliar a capacidade, caráter, visão, motivação, né? Idoneidade de cada um, do grupo, da igreja como um todo, qual é o avanço que ela tem, qual é a direção que ela tem, e aí a gente, a partir de setembro, agora, se Deus quiser, a gente monta essa mesa para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu sou grato, presbítero, que eles confiam em mim, né? Graças a Deus, ele pergunta, pastor, como é que o senhor faz tanto? Então, o senhor mandando, a gente está agindo, né? Mas é assim mesmo, graças a Deus, você tem. Uma coisa muito interessante, presbítero, é que graças a Deus aqui a gente tem tido uma comunhão muito, muito satisfatória, salutar. A gente sempre procura ser bem claro, objetivo, direto, dinâmico naquilo, a gente abraça né, dá um cheiro. Tem uma senhora aqui de 106 anos, né? 106 anos. Não brinque não que sobe escada, desce escada e é uma maravilha, Dona Antônia, né? É uma pessoa que, toda vez, gente, Deus abençoe ela cada vez mais. Então a gente tem uma comunhão muito intensa aqui. Eu procuro promover sempre paz, né? Dissensões. Às vezes um irmão, mas você viu o irmão? Eu digo, ora por ele, né? E assim a gente tem mantido assim, a igreja coesa. Ela cada vez mais está se integrando naquilo do que é uma igreja reformada, do que é uma igreja presbiteriana acima de tudo, né? A dificuldade da igreja, em tese, é de fora para dentro, não de dentro para fora. Como eu falei anteriormente, é essa visão que as pessoas têm a respeito da nossa igreja, como templo, em relação ao templo, né? Outra coisa, a igreja presbiteriana ainda aqui, ela não avançou ainda o que deveria, assim, onde deveria avançar, né? Embora o reverendo Mário, ele fez um trabalho muito, muito intenso aqui, mas ainda a igreja presbiteriana ainda não assim, é conhecida aqui assim como deveria. Inclusive, eu tenho algumas ideias na cabeça aqui para fazer esse nome, né?
a gente tem que defender a nossa doutrina, né? A nossa igreja. Então, defender no sentido de, claro, né, abaixo do Senhor, mas a maior dificuldade é fazer a igreja ser conhecida como igreja naturalmente, né? Dentro do bairro. Agora, em termos de dificuldade interna, aqui, eu acho que são, assim, são as pessoas carentes da nossa igreja. Dificuldade é carência. Você vê que a gente... Tem meses que a gente não fica coçando a cabeça. 4 sextas, aí tem 6 pessoas que estão desempregadas, né? A gente tem pessoas que a gente ajuda. Aí o que a gente faz? Para não ser tão metódico, né? Embora a palavra diz que primeiro é o doméstico da fé, a gente pode, se a gente arrecadar 3 cestas, a gente dá 3 para o doméstico da fé, né? E 1 para o pessoal de fora. Mas a dificuldade toda nossa aqui hoje é a questão da situação, né, de precária. Eu gostaria de fazer muito mais pelos irmãos, eu confesso aos irmãos, eu gostaria muito de poder fazer muito mais, né? A gente só faz aquilo que a gente pode, né? Aquilo que Deus vai dando, e a gente vai se articulando com outras pessoas para ajudar os irmãos, né? Eu não sei se eu atendi a resposta, né? E a questão é, como eu falei, o local aqui, eu pretendo aqui dar um local a esse departamento. Eu gostaria de fazer disso aqui um departamento infantil. De verdade mesmo, né? Assim, tudo bem organizado, bem aparelhado, né? Que isso, de certa forma, atrai e agrada, né, os pais, né? Qual é o pai que vai chegar aqui, um filho de um comerciante que chega aqui, vou levar meu filho para a escola dominical, né? Venhamos e convenhamos, eu sou muito realista. Aí você chega aqui num local como esse, né? Poluído, né? Visualmente, né? Aí a gente está tentando aos poucos e já teve, aqui nem tinha, né? Não dava nem condição de ter culto de criança, era feito aí. Aí eu dei uma repaginada e aí a gente consegue fazer o culto aqui. Mas vamos avançando. Nós temos aqui é normal, já temos aqui já começamos aula de alfabetização de pessoas, né, alfabetização para adultos. Já começamos, aí já é rotina. Aí nós funcionamos aqui, quem ensina é minha esposa, como ela é pedagoga, então ela ensina ensina na sexta e no sábado. Isso é a rotina. Evangelismo na rua, que é o padrão normal, né, que a gente sai, inclusive dia de quarta-feira pela manhã, a igreja, nós chamamos 2, 3 irmãos e nós vamos para o bairro aqui dos terrenos. É o primeiro bairro que você entra, logo não entra na cidade, né? Aquelas casas ali que são muitas pessoas carentes. Ali nós tivemos um projeto, eu acho que vocês conhecem, o projeto Caixa de Sapato. Eu acho que talvez vocês já ouviram, né? Então a gente foi lá. Falar sobre isso, a gente foi lá naquele povoado ali. Para vocês terem uma ideia, eu só andei 3 ruas. O projeto dizia assim, nós vamos atender só até 70 crianças. Eu só andei 3 ruas, quadras, né? São quadra B, 4 quadras. São 11. Só ali, fora o que estava com a porta fechada, deu 89 crianças. Só ali. Então é um pai que tem 3, tem 5, tem 4, é tudo assim. Então a gente tem, aí é frequente a gente ir para esses locais e fazer sempre uma... Quando eu fui lá, para a semana eu vou novamente lá. O que é que eu vou fazer lá? Eu faço sempre uma pesquisa de campo. Mas a ideia é uma forma de a gente chegar na casa, né? No primeiro dia, já pensa logo que esse período é eleição, né? Já adiciona isso, né? Que aí já vem, já conversa, aí já sou amigo. É o pastor, eu já passo, eu digo, é o pastor. Aí já chega a conversa, aí eu pergunto como estão a família, se está faltando alguma coisa, o que é que eu posso ajudar. Assim, eu digo, ajudar, mas ele já sabe quando eu vou perguntar, se eu puder ajudar, não, a gente está precisando de uma cesta básica, coisa e tal. Aí também não pergunta a todo mundo, né, a todas as famílias, porque aí se você perguntar, cada um vai querer e você não tem. Né? É uma coisa que eu gostaria muito de dar essa ideia para os irmãos, né? De fazer com que o que é bom a gente copia, né? Eu vou citar aqui, né? Por exemplo, a igreja de Pinheiros tem lá aquela arrecadação para fazer só para cesta básica, né? Porque
o presbitério não, porque a junta, né, o Supremo Conselho também não fazer isso para as igrejas. Não, temos tantas cestas básicas, cada um prestando conta e atender essa necessidade. Não é preciso de alguém de fora vir fazer isso, se a gente pode fazer, né? E aqui é um campo muito pobre. Você vê aqui, não temos a única avenida plana que tem aqui é essa principal aqui. E vocês vão observar que ela é uma avenida que foi cortada. Pode observar que isso aqui era morro para o rio, né? Então, eu não sei como ela foi projetada, ou deu início, mas se você observar aqui na frente, é um morro que é em cima aqui. E é tudo rocha. É só rocha. Digamos, né? Sim. Uma catástrofe dessa, uma rocha dessa desprende aí, vai embora tudo aqui, não tem para onde fugir, né? Então, ela é cortada. Se você observar aqui, só morro. Você não vai encontrar um plano aqui, é tudo em cima de um. Pode ver que é uma casa imprensada, não sei se vocês observaram isso, mas é uma casa uma em cima da outra, e cada vez mais, assim, já sabe, né? Quando tem uma casa em cima da outra, sempre tem o que tem o que não tem, mas basicamente é isso, a gente sempre tem atento. E outra coisa que a gente vai fazer, e é o objetivo nosso agora, é ensinar reforço para as crianças do município. Nós vamos começar agora, eu já comprei um quadro, já fiz, né? Como eu tenho na área de marcenaria, conhecimento, eu já fiz um quadro, fiz essa semana um quadro todinho para ensinar reforço a criança em matemática, português. A meninada aí, já falei até com a social, né? A secretaria social, para a gente viabilizar essa possibilidade juntamente com ela. E a gente ia lá, normalmente quando a gente diz isso, a pessoa já pergunta logo assim, né? Se vai ter algum valor, alguma coisa, eu disse, não. Mas você sabe que nosso orçamento, não quero orçamento, não quero nem saber, eu só quero que você nos ajude a evangelizar essas pessoas, né? Como eu falei, né? A maioria são evangélicos, né? Dos secretários aqui, e é evangelizar, educar e também falar de Jesus para o coração dessas crianças, porque se a gente não começar ou não recomeçar a educar essas crianças que estão agora, esses pré-adolescentes, imagina lá na frente. Então temos que falar de Jesus. E nosso foco tem que ser as crianças no sentido de ensiná-las que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que há um caminho, né? Enquanto há tantos caminhos aí, nós queremos ensinar que há um caminho a Jesus Cristo, né? Que abundantemente derrama amor nos corações dessas crianças e querem tirar desse caminho. Criança pequenininha aqui, já diz, quando eu crescer, você como meu pai era. Você pergunta, cortador de cana, né? Alguns pontos era envolvido com coisas ilícitas, né? A ação de evangelística hoje, nesse momento, é toda semana. Então, toda semana nós temos, na sexta-feira, mas antes eu fazia na terça-feira à noite, culto na praça, né, nas portas, a gente faz assim, vai para a casa do irmão, nós não fazemos dentro de casa, eu boto caixa, não tem problema comigo, boto caixa, boto um púlpitozinho que tem aqui, né, e aí, manda ver, eu chamo o irmãozinho para dirigir o culto, ou minha esposa dirige o culto, naquele momento, e eu venho com a pregação. Tem momentos que eu não faço, dirijo, né, aquele, né, que bate a bola, bate o pênalti, né, ou bate o cruzamento para cabecear, alguma coisa assim. Então, na verdade é assim. Então, na terça-feira a gente faz, na terça-feira é no meio da rua, tá certo? Na terça-feira. E na sexta, nos lares. Aí é evangelismo dentro dos lares, tá certo? E no sábado, nas praças. Agora, a partir desse passar o inverno agora, aí nós vamos ter evangelismo itinerante. Como assim, pastor? Nós vamos, como temos nosso veículo, aí a gente vai, durante a noite, nós vamos para 2 pontos separados. Um de 7 horas da noite, paramos o carro, botamos o caixa, lemos a palavra do Senhor, né? Uma pessoa canta um hino, no espaço de 1 hora, ela canta um hino, eu dou uma explicação, fechamos, né? Fazemos aquilo, e vamos para outro bairro, e nosso bairro, ou praças, né? Porque tem lugares aqui, por exemplo, no centro aqui nós temos 4 praças, 3 praças na verdade, funcionando. 3 praças temos aqui no município. Então, no bairro de Casais tem 2 praças, no Matadouro 2 praças. Então, a ideia nossa é
fazer num dia só, fazer esse, talvez na quarta, ou na quarta não, na quinta, fazer esse evangelismo itinerante. Outra coisa, no sábado pela manhã, a partir desse próximo sábado agora, nós vamos começar o evangelismo aqui na frente da igreja. Como o fluxo é muito grande aqui, de manhã, no sábado, o que eu vou fazer? Eu vou botar o caixa no meio da rua, né? Abro a igreja, boto o caixa e vou pregar. Assim, vou botar hinos, aquele momento de hinos, né? O senhor vai se acostumando, e aí eu boto o púlpito e vou dar aquela reflexão de 15, 20 minutos. Então, para fazer o quê? A ideia é essa, né? Fazer com que Deus, não é fazer com que Deus faça, né? Mas a ideia é fazer o melhor para Deus e aí Deus vai abençoando. Temos trabalho, temos, né? Agora, vamos ver se Deus aprova, né? A gente planeja, quem executa é Deus. Acredita que a existência da igreja seja de conhecimento público? Ela acredito, não é na sua totalidade. Como eu digo assim, ela não é ainda o grão de mostarda, né? Quando eu digo assim, do grão, não no sentido dela está crescendo. O grão está crescendo, mas ainda não tomou aquela dimensão da parábola de Jesus, como igreja presbiteriana dentro do campo de Joaquim Gomes, né? Ela precisa cada vez mais. E somos nós. É por isso que o apoio das igrejas também é muito importante, as igrejas envolvidas. A gente não vai citar outras, né, que fazem isso muito bem feito, né? E se desloca um grupo para aquele momento ali para dar força ali, né? E a gente poderia, de certa forma, copiar esse espaço. A igreja é uma igreja evangelística, uma igreja missionária, ela não vê dificuldade em espaço, né? Ela enfrenta todas as barreiras. Mas vamos fazer, sim, permita-me, presbítero. Eu estava até pensando, tem um rapaz aqui que ele, essa é uma estratégia, né? Ele tem uma motozinha que é de som, né? Aí eu estava falando, rapaz, eu vou fazer uma vinheta, que eu digo, é vinheta, né, que chama o nome? Né? Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Reformada, onde você aprende da palavra do Senhor e tal, né? Na Agenda de Missões, Igreja Presbiteriana do Brasil e tal, né? Quando é que eu vou aproveitar isso? Na feira. Enquanto eu estou pregando aqui, vai ter um carrinho lá no meio da feira, Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Reformada, é isso que a gente vai fazer. Já conversei com ele, vai fazer mesmo, pastor? Claro, eu vou ter que pagar ele, né? Mas eu vou fazer, eu não sei nem com quem eu vou fazer, mas se vocês conhecerem alguém que faça nessa locução bem feita, com acorde assim, é mesmo? Ele tem, é? Então já pode gravar, meu irmão, pode gravar e mandar. Agora, assim, voltada para Joaquim Gomes, né? Eu tenho até pesquisado, assim, tudo sobre Joaquim Gomes, por exemplo, qual é o estilo de música que Joaquim Gomes gosta, né? Que atende, chama atenção. Então, eu tenho observado aqui que eles trabalham muito com esse negócio que anda com cavalo, é o quê? Cavalaria não, diz aí. Cavalhada. É cavalhada? Você passa no cavalo aqui, tudinho, vai... aqui Joaquim Gomes tem muito esse negócio de cavalhada. Vaquejada. Pronto, então... De vaqueiro. Aí, isso aqui é que eu tô querendo... Eu sou daqui dessa aí eu estou buscando o quê? Reverendo? Buscando músicas evangélicas que tenha esse perfil do coisa. Porque quando você escuta, o ouvido dos senhores que estão aqui, que são antigos, né, que já aguça para aquele ditado, né, que chama toada, né, tem toada também, né? Toada. E assim vai. A gente estamos aqui com aquela perspectiva, mas se é para fazer um nome conhecido, essa pergunta não vai. Na próxima não vai ter mais nada essa pergunta aí, não. Em nome de Jesus. Tá. Eu tenho divulgado assim no Facebook da própria Missionários da Junta de Missões, no meu e também na Obreiros do Nordeste, acho que é Missão do Nordeste, uma coisa assim. Mas ainda eu não abri o Facebook do próprio. Aí tem grupo, né? Tem grupos, mas eu não abri ainda o Facebook da igreja. Não foi aberto, eu não, deixa.
as coisas, né, melhorarem para fazer isso. Mas a intenção nossa, a gente não tem Facebook da junta do campo de missão daqui de Joaquim Gomes. Não tem ainda. Ele publicou, não foi no tempo da pandemia. Né? Aí algumas partes de pregações que eu boto, eu sempre jogo no meu Facebook, né? Ou mando para a junta de missões. Mas é aquilo, como esse período ainda é tão meio conturbado, mas a partir de, como eu falo, tudo é a partir de, né? Mas é planejamento nosso, que eu já comprei até um pedestal dessezinho aí, um tripézinho desse, já para deixar com o meu celular, já comprei um celularzinho mais ou menos para gravar. Agora não precisa botar tudo, né? Porque aqui no campo é o seguinte, quando você está numa igreja, dependendo da igreja, você pode pregar 40 minutos, 50 minutos, né? Aqui não. Normalmente é 30 minutos. Se você passar de 30, você já sente um desconforto nas pessoas. Então, 25 minutos a gente prega, a gente se readapta, né, o conhecimento para aplicar no coração das pessoas. Mas no momento, eu coloco isso somente no Facebook, mas não que ela tenha, no momento não. Compra do terreno. Colocar a porta que está sendo colocada, eles não estão ouvindo aí um barulhozinho, não sei se vai ser, mas colocar a porta, dar um conforto aos irmãos, colocar a porta, colocar gesso, colocar ar-condicionado e trocar as cadeiras. O nosso objetivo é, já que a gente não pode ter um templo no momento, aquele templo suntuoso, de igreja presbiteriana, inclusive já tem até um projeto já de igreja, né, futuramente. Se a gente não pode ter, vamos oferecer o melhor para a nossa igreja. A minha visão é essa, viu, presbítero e reverendo? Eu entendo assim, que a casa do Senhor tem que ser a melhor. Quando eu digo a melhor, no sentido não é para ensomebrecer os corações dos irmãos, mas para o Senhor tem que ser melhor. A casa do Senhor tem que ser a melhor. Onde os irmãos entram assim, a casa do irmão, parece que casa bonita de Deus, né? Eu gosto de estar naquela casa. Essa expressão que eu ainda não vi ainda assim, as pessoas gostam, né? Vão ficar muito felizes pela porta que vão estar sendo colocada agora. Para a semana eu vou mandar fazer os adesivos, mas estão felizes, mas ainda eles querem mais. Então, para nós hoje o desafio é esse, dar um ambiente bem favorável, principalmente para as crianças aqui. Eu não estou satisfeito com essa estrutura para as crianças aqui hoje, não estou satisfeito. Se eu tivesse, eu diria com toda sinceridade, mas aprove a Deus fazer a contento aquilo que a gente projeta para esse ano. O igreja organizada, sem templo, não estou dizendo que não é impossível, tá? Mas na nossa perspectiva humana, daquilo que é o contexto, para organizar aqui, põe aí mais 5 anos. Põe mais 5 anos. E é imprescindível que a igreja ela olhe com carinho, encontre outro meio, outro viés, como eu falei anteriormente, encontre outro viés para comprar terrenos e construir templos, né? Não sei como, há um espaço, há uma brecha na lei para isso. E aqui a gente não tem escritura, né? Para conseguir uma escritura aqui é muito complicado, tem que ter doação, uso capião, tem que envolver a prefeitura, a questão jurídica da prefeitura, não sei como é que faz, mas eu quero crer que com esse apoio, com o apoio das igrejas, do Supremo Conselho, né, da Junta de Missões, da APNT, da APECOM, né, se puderem ajudar, se puderem abrir um leque para isso, né, seria de grande valia e nós ficaremos muito satisfeitos e felizes, porque estão olhando para nós, né, se puderem fazer isso. A igreja aqui espera ver o seu tempo. Essa é a concretização. Em nome de Jesus.